Oi, Barine, boa noite. Oi, Luciana, tudo bom? Como é que Tudo você tá? bem? Tudo jóia. E você? Tudo certo. Então, tá bom. Vamos para mais uma live do Instituto Barine, Sim, conversar sobre mudanças de hábito. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho mais, né? O que você acha? isso, melhor. Tá bom. Dá um tempinho para todo mundo ir aquecendo, né? Lembrando que o Instituto Barini é uma parceria de clínicas, de médicos, né? Atuando na área de reprodução humana, na área de clínica geral, acupuntura, medicina do estilo de vida, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, né? Nutrição. Agora vamos ter a adesão de uma psicóloga no grupo Faz e ultrassom. ultrassom, né? E se você então tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveita então para fazer a pergunta nesse balãozinho que está aqui, ó, no cantinho de baixo. Ou então, se você quiser convidar alguma amiga sua, algum amigo seu para participar da live, usa aí o aviãozinho, né? E manda essa conexão para alguém que você acha que vai ser legal, alguém que vai curtir sobre o que a gente vai conversar hoje. Né, Lu? Sim, sim. É legal convidar as Então, pessoas que às vezes não estão nem sabendo, né? Eu mesma mandei hoje à tarde para um monte de gente, sabe? Que minha manhã foi corrida. Aí mandei tudo, eu ia colocar no. Como que chama? Aquele negócio do WhatsApp, sabe? Eu nunca uso também, mas falei, vou qual pôr você porque muita fala? gente usa. Um Ah, negócio o que tem lá. status. O É, o status. status. Acho que Isso. o status é Eu não legal pus. também. É, o status acho que é uma ferramenta boa para estar divulgando, né? Uhum. Então, o que a gente vai conversar hoje, justamente na última live a gente falou sobre as resoluções de ano novo, né? Como a gente fazer para conseguir atingir as metas das resoluções de ano novo. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, né, esse tema, né, Luciana? Especialmente Sim, você que lida com a questão da medicina do estilo de vida. E eu acho que a coisa mais importante e mais difícil que a gente tem para conseguir fazer, né, para atingir, realmente são realmente as mudanças do estilo de vida, porque elas vão ter uma importância na nossa vida como um todo, né? Então, sim, às vezes as pessoas vêm com uma queixa sobre o topo do iceberg, mas esquece que embaixo dele tem toda uma estrutura, né, de hábitos, de maneiras de você levar o seu dia a dia, coisas que você faz, coisas que você come, como é que você organiza para você fazer exercício, como é que você se organiza para dormir bem, né? Por que dormir bem é importante? Então é um pouco sobre isso, né, Luciana, que a gente vai conversar. sim. Eu acho importante também conversar sobre por que é importante a gente ter uma rotina, né? Qual que é a Uhum. importância da rotina no nosso organismo? Porque o nosso corpo ele funciona através do ciclo circadiano. E o que é isso? É como o nosso é um relógio que tem dentro do nosso organismo. E tudo isso influencia a secreção hormonal, né? Vai influenciar o nosso sono, vai influenciar as nossas vontades, as nossas escolhas. Então, ter uma rotina, ela é assim primordial. Tanto que quando a gente sai da rotina, o nosso corpo já percebe, já sente. Um final de semana que você sai da rotina, você já muda, O né? corpo reclama, né? O corpo já reclama. Se você não dorme bem um dia, porque, sei lá, saiu, dormiu mais tarde, seu corpo já vai reclamar, né? A sua semana já não começa como ela terminou. Já não é a mesma Então, coisa, né? já não é a mesma coisa, né? Já começa precisando recuperar, né? Aham, Só que aham. quando isso vira, quando o que não é rotina se torna rotina, Uhum, isso uhum. traz uma bagunça no nosso organismo. E muitas vezes a gente não percebe da onde que
o que está iniciando, né? Porque nós queremos resoluções rápidas, né? Resoluções imediatas. É mais fácil você tomar um remédio do que você talvez olhar para dentro de você e ver, ué, o que está acontecendo comigo que eu não consigo dormir, né? Então, eu acho que tá muito ligado as nossas mudanças, né? Como que a gente pode mudar os nossos hábitos, né, Marina? Assim, eu acho que essa é uma pergunta que às vezes é fácil falar, mas é difícil de executar. E né? como é que a gente pode pensar essa estrutura da mudança? Né? Como é que a gente faz para colocar nessa engrenagem de como mudar o estilo de vida? Que é uma coisa que eu tenho muito cuidado para falar no consultório, porque às vezes eu vejo que as pessoas têm hábitos difíceis, né, de remover, né, ou de introduzir coisas novas, né? Especialmente, acho que é mais difícil isso, né? Sim. Falando aí sobre a dificuldade de você introduzir né, um hábito alimentar mais sadio, ou de você introduzir uma atividade física. Sim. Como que a gente faz para conseguir isso? Eu gosto sempre assim de informar, né, que mudar seus hábitos não é algo que leva a vida inteira, né? Se a gente precisa começar, né? Então, e de uma maneira geral, se estipula um prazo de 6 a 12 semanas para que você já comece a incorporar isso como um hábito na sua vida, né? E não assim, uma dieta, né? Uma atividade física só para agora, para eu emagrecer 3 quilos que eu preciso. Coisas que se sustentem, né? Então, é assim, de 6 a 12 semanas para a gente começar a mudar, né? A gente sabe que só o conhecimento não traz a mudança. Então, eu gosto, assim, de dividir essa mudança em algumas fases, que talvez não tenha nos lugares, assim, determinado, mas é uma maneira que eu acho que é meio didático para as pessoas, né? Como é que é isso? É trazer para a consciência. Né? A gente precisa... Porque, assim, o nosso corpo, ele continua funcionando e secretando os nossos hormônios automaticamente. Independente de você perceber isso. Né? Mas a gente consegue... O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber como que a gente está se sentindo. Né? Se você está ansioso, se você está comendo muito, se você está preguiçoso, se você está triste. E tudo isso vai trazendo repercussões fisiológicas dentro da gente. Entende? Então, eu sempre vou por esse lado da pessoa se observar. Né? Observar o que ela está sentindo, como que ela está fazendo as coisas, como que ela está se percebendo. E aos poucos ir trazendo isso para a consciência. Né? O segundo passo, o que é? Mapear. Aí você vai mapear a sua rotina. Como é que você propõe isso aí, objetivamente? Objetivamente, assim, depende daquilo que a gente precisa mudar. Porque não dá para mudar tudo de uma vez. Claro. Né? Então, às vezes a pessoa vem com uma queixa e aí você vai aprofundando essa queixa para ver quais são os pontos que ela precisaria mudar. E aí, qual desses ela vai dar conta de mudar, né? Então, você pode anotar. Então, em relação à comida, você pode fazer um diário, né? Daquilo que você está comendo, o que está te levando a comer. Em relação ao sono, eu faço várias questões em relação ao sono, para tentar identificar o que está atrapalhando no sono daquela pessoa. Né? Porque tem várias, não é só insônia, não existe só insônia, né? Ou só ansiedade. Tem outras coisas que interferem no sono. Então, eu acho que tem algumas perguntas assim que você pode perguntar. Por que seguir uma dieta?
qual que é o teu objetivo? Você quer emagrecer? Você quer ter saúde? Né? E a partir daí você começa a ir percebendo também aonde a gente pode ir fazendo as mudanças. Tá? Entendi. Uhum. E a terceira parte, o que é planejar? Né? Então, por exemplo, né, no sono, a gente vê qual que é a sua rotina do seu dia, porque não é a rotina do sono. O teu sono, Depende do dia, né? Depende do dia, exato. Né? Então, quais são as mudanças que a gente poderia estar fazendo? E qual delas você realmente se compromete a fazer? Né? Colocar metas que são tangíveis, né? Na alimentação. Não adianta propor uma dieta que a pessoa não gosta. Né? Vai ser ou que não vai conseguir seguir nunca, né? Seguir nunca. Né? Ou o cara adora tomar o vinho de sexta e sábado. Você vai tirar o vinho, né? Então, assim, a gente precisa fazer acordos. E isso, assim, não sou eu que vou determinar. Né? A gente faz uma parceria com o nosso paciente, né? De ir ajustando aquilo que ele consegue. Então, vamos introduzir mais fibras essa semana? Né? Então, come uma banana com aveia, faz um mingau. Não como fruta nenhuma, vamos introduzir uma fruta. Que fruta você gostaria de introduzir? Né? E assim você vai plantando uma sementinha aos poucos. Né? Não é nada... E isso vai depender muito da pessoa. Tem pessoas que dão conta de fazer várias mudanças. Né? Tem pessoas que não. Então, é muito individual. E esse respeito da individualidade é importante. Tá? Porque a gente tem que lembrar que a gente está conversando com alguém que tem, sei lá, algum tempo de vida em que ela mantém aquele tipo de organização de vida. Sim. Né? E que ela acha que está tudo bem, né? Ela acha que ela está vivendo bem, assim. E a gente tem que, né, ir desmontando o quebra-cabeça, né? Ou regulando as peças para que elas percebam, né? Olha, essa peça está muito pesada, essa aqui está muito leve, né? Essa aqui está ocupando um espaço muito grande. Temos que tentar mudar um pouco, né? Buscar um equilíbrio nesse jogo, né? Do que seria a nossa agenda, a nossa vida, na verdade. Sim. E o que eu acho assim fundamental, né? Mudar o significado, né? Entender o valor que aquilo tem, né? Quando você consegue ressignificar o que está por trás, né? Porque a gente é resistente, né? Às mudanças. Sim, então, quando a gente consegue detectar a resistência e perceber qual que é o valor que aquilo tem, a gente consegue mudar mais facilmente, sabe? E deixar, às vezes, desapegar. Eu preciso comer um doce todo dia depois da janta, né? E, às vezes, esse doce tem um outro aspecto, né? Assim, tem um outro valor, tem um outro peso na sua vida. Não é o doce pelo doce, né? Mas esse doce tem um significado. E esse significado está dentro. Né? Então, é importante... Dentro de você, né? Dentro de você. E não necessariamente você precisa do doce. Né? Ou então ir negociando, né? Um dia você corta 20% do tamanho do doce, no outro dia você corta mais 20%. Isso. Né? Isso. Vamos aos poucos, né? Vamos caminhando aos poucos para conseguir chegar um momento que você fala, não precisa mais do doce. Eu lembro muito claramente que eu fiz isso aí com adoçar tudo que eu comia com açúcar, né? E que eu parei de comer totalmente. Então, por exemplo, o café com açúcar. Né? Não foi da noite para o dia que eu simplesmente parei com açúcar e tomo café sem açúcar, né?
aos poucos, eu fui diminuindo, até um momento que eu falei, não, agora eu vou tomar sem açúcar. E a mesma coisa foi para sucos, para qualquer coisa que a gente, né, tem o hábito de colocar açúcar. Né? Como é que você vai cortar o açúcar? Tem que ser, né, Tem que aos ser aos poucos. poucos. Tem que ir Sim. habituando o gosto, o sabor, né? Sentindo outro sabor naquilo que você está consumindo. Né? E percebendo o benefício que te traz você não precisar do açúcar no seu café, né? Porque no fim você Exatamente. vai sentir o gosto do café, do jeito que ele é, né? E o açúcar não. Eu fiz isso com um adoçante. Porque teve uma época, sei lá, 30 anos atrás, que eu tinha mania de usar adoçante. Adoçante. Nossa, tudo eu comia light diet com adoçante. Não, era um horror. Quando eu fiz a formação da medicina chinesa, né, que a gente sabe que o adoçante, ele é um elemento energeticamente desequilibrado, tá? Porque ele tem pouca matéria para muita energia. Então, quando você ingere isso, você já está automaticamente desequilibrando o teu corpo, né? Que você está pondo muito yang, né? Para dentro assim, de você. Uma bomba. Uma bomba, entendeu? Então, só que daí eu já fui cortando tudo, sabe? Até que chegou uma hora que hoje em dia eu nem lembro que existe, nem tem na minha casa. Se vem um diabético aqui e precisa, tipo, eu comprei um pouco de xilitol outro dia, mas assim, sabe? Porque aqui, não tem adoçante, ou toma sem ou toma com açúcar. E eu tenho tomado muito cuidado com essas questões dos sabores, né, Marina? Porque hoje tem muita coisa muito processada. E aí eu fico pensando, né? Até vi que lançou uma Coca-Cola aí, que é Coca-Cola sem açúcar, né? Um negócio assim. Aí eu perguntei para as pessoas, não, mas tem o mesmo gosto. Então tá, ela é sem açúcar, mas ela tem alguma coisa lá dentro que a gente não sabe o que é, que deve ser pior que o açúcar, né? E que faz ter o mesmo gosto da outra Coca. E assim com várias coisas, né? Até com produtos veganos, sei lá, coxinha de... Teve um dia um paciente falou, no Oba tem uma coxinha vegana, não sei o quê. Eu falei, putz, vou lá ver o que é, né? Aí eu fui ver, até comprei para experimentar. Só que assim, horrível, né? Não dá. Eu pus no forno e tirei, abri ela assim, putz, falei, não vai rolar comer isso, né? Então são coisas assim, o que foi posto ali... Tinha cara de borracha? O que é? Não, nem sei. Eu nem experimentei, não sei nem que gosto tinha. Era horrível, entendeu? Um cheiro ruim, tudo ruim. Então, eu fiquei pensando nisso, né? O que põe dentro para manter o gosto sei lá, de carne, de coxinha, né? Eu acho isso assim muito preocupante, né? Porque a gente acaba virando isso um hábito. É vegano, é bom, tal, então vou comer, né? E mesmo assim não é. Então, a gente precisa ir se policiando, né? Porque senão vira um hábito, entendeu? Vira um hábito comer bolacha, né? Vira um hábito, né? E é de infância. A maioria das coisas vem das nossas lembranças, né? De gosto, infantis, né? Essa coisa do doce é muito infantil, assim, né? Então, mas vamos voltar lá que já viajei. Bom, então a gente começou com a conscientização, com o mapeamento, o planejamento, e agora? E a execução, como é que é? Então, o importante é a gente começar, que é isso que a gente estava falando, né? Então, mudar o hábito precisa detectar, planejar e executar, né? Então, começando, cada um é de um jeito. Então, vamos começar fazendo uma atividade física, né? Escolhendo uma atividade física. Vamos começar, mas é tudo na medida com que você sabe que você vai conseguir.
Porque às vezes você coloca objetivos que ficam muito longe da sua realidade. Por exemplo, vou trabalhar menos. Aí você sabe que você não vai conseguir a curto prazo, né? Então, eu quero ter 3 horas por dia para eu conseguir fazer tudo que eu preciso. Não, você não vai ter essas 3 horas no dia. Uhum. Então, com a meia hora que você tem, o que, que é possível de ser feito? Né? Eu preciso começar a comer mais fibra. Tá bom, mas qual fibra eu vou começar se eu não como nenhuma? Né? O que, que me agrada mais? Meus exames estão alterados, eu preciso diminuir a gordura. Por onde que eu começo a diminuir essa gordura? O que vai me fazer menos falta, vai ser menos drástico, menos prazeroso, né? Sim, sabe? O que eu dou conta? Né? Eu quero começar uma dieta mais plant-based. Tá bom, vou ficar um dia sem comer carne? Como que eu vou me planejar para isso? Né? Porque não é assim do dia para noite você vira plant-based. Você tem que fazer um percurso para isso, se organizar. Então, para isso acontecer, precisa de um planejamento. Uhum. Né? E às vezes a gente está perdido no nosso dia a dia. Uhum. Né? E alguém que consiga olhar junto com você como que esse planejamento pode ser feito de uma maneira sustentável. Porque quando a gente põe metas que a gente não consegue fazer, o que acontece? Você fica frustrado. Aí você pega e fala, eu não vou fazer porque eu já não fiz hoje. O que eu vou fazer? Né? Aquela coisa, as coisas, vamos dizer, mais difíceis, né? Por exemplo, hábitos bem complicados para a gente mexer, né? Parar de fumar, por exemplo. Sim. Né? A gente fala muito de comida e de bebida, mas uma coisa super né, simples e extremamente comum, né, é a questão do hábito do fumo. Sim. Que é uma coisa que está disseminada. Felizmente, caiu violentamente o consumo de tabaco no Brasil. Acho que em vários lugares do mundo caiu bastante. Tem outros lugares que ainda está se mantendo forte, né? Especialmente acho que alguns países da Europa se mantém como um hábito que está difícil mudar. Mas por que é difícil? Né? As pessoas não percebem que o cigarro faz mal, né? É que não faz mal ali na hora, né? E aquilo que eu te falei, o conhecimento não faz com que a pessoa sabe que ela vai aumentar o risco de câncer, não só de pulmão, mas de qualquer um, né? Uhum. Doenças cardiovasculares. Então, você vai diminuir o seu tempo de vida, porque o tabaco ele é extremamente nocivo, né, para o nosso organismo inteiro. Agora, isso não faz com que você mude, porque o nosso corpo, a nossa mente, ela busca por recompensa, Uhum. né? Então, quando a gente tem situações de conflito e você não está conseguindo resolver esse conflito, o que você vai fazer? Você vai buscar pela recompensa imediata. E o cigarro, ele te traz isso imediatamente, ele te dá uma sensação de prazer, de relaxamento em 15 segundos, porque a nicotina entra e atua ela é receptor cerebral, né? A gente tem receptores de nicotina. E isso entra no nosso cérebro em 20 segundos. E já te dá aquela sensação, né, de alívio. O que é difícil quando você tem um vício? Que você tem uma dependência emocional, você tem a dependência do cigarro, que é química, e a do hábito. Então, eu costumo, assim, trabalhar muito, primeiro, qual é o significado do cigarro para você? E eu já ouvi, assim, ele é meu melhor amigo. Te juro. Ele é meu melhor amigo, ele tá sempre comigo, né? Então, o cigarro acaba sendo uma companhia. Tem aquela coisa do hábito, eu preciso fumar e comer o cafezinho.
tem a questão social. Você bebe e fuma, né? Então, são várias coisas que vão fazendo com que o seu hábito perpetue e fique mais difícil de tirar. Porque não é fácil você mudar, é um dos mais difíceis, sabe? É você parar de fumar. E às vezes não é aquilo que a pessoa vem buscar na consulta, né? E você, já cheguei até às vezes a falar, pessoal, mas agora eu não vou mexer nisso, eu não quero mexer com cigarro e eu vou continuar fumando. Tá bom, não vou mexer numa coisa que a outra pessoa não quer. Porque também os estudos mostram em relação ao tabagismo que o índice de recidiva ao longo dos anos aumenta, né? Então, o fato de você ficar 1 ano sem parar, não quer dizer sem que você fumar, não vai voltar. não quer dizer que você não vai voltar. E isso você tem que ficar mais atento, tá? Porque vai aumentando o índice de você voltar a fumar, a chance de você voltar a fumar, né? E na questão, assim, do cigarro, é importante você ir percebendo outras fontes de prazer, outras válvulas saudáveis de escape, né? Porque nada mais é do que uma válvula de escape, o fumar. Só que ele tem muitas implicações. E então, é um trabalho, assim, difícil, sabe? Você tem que ver porque como tem a parte química do cigarro, você consegue controlar dentro de 2 meses. Que é o tempo da nicotina sair, de você não ficar ansioso, né? Então, para isso tem medicação, tem acupuntura, né? Atividade física, que vai ajudar muito. Eu tive um paciente, isso há muito tempo atrás, fumava que nem uma chaminé. E aí ele começou a correr. Tipo, ele trocou o vício. E ele foi daqueles assim, vou parar de fumar. A gente marcou uma data e ele era fumante assim, acordava fumando, que é um dos piores, né? Você precisa, antes de tudo, fumar. Tudo isso faz parte da anamnese, né? Os momentos que você fuma, entendeu? Sim. Então, mas só que assim, para todas as fases da cessação do tabaco, você tem como ir lidando, né? E ir contornando os efeitos ruins de parar de fumar. Porque falar, não, só traz efeito bom parar de fumar. Não. No começo traz efeito ruim. Você tem que ter uma estrutura para lidar, né? Para conseguir aguentar ficar sem fumar, entendeu? Então, assim, aí tem medicamento, terapias cognitivas, comportamentais também ajuda, né? Vai depender muito, tem pessoas que não tomam nada. Eu tive uma paciente recente que ela só fez acupuntura. E parou, simplesmente. Parou, não, ela não quis. Eu até sugeri uma época. Ela não quis tomar nada. Ela parou, já faz uns 8 meses que ela parou. E foi uma dessas que no início ela falou, não quero parar de fumar agora. Depois de 1 ano, ela falou, nossa, estou me sentindo tão bem que o meu próximo passo é parar de fumar. Olha que legal. Aí eu achei... acho que as pessoas também, às vezes, precisam se estruturar emocionalmente para dar esse passo, né? Sim, sim. Porque se você dá o passo e não está preparado para enfrentar as dificuldades que vão significar, é muito fácil você acabar voltando para trás, né? Sim. Acho que isso aí se presta para todas as grandes mudanças que a gente tem que fazer na vida, né? Você tem que estar realmente afim. É que nem as decisões, né, de fazer ou não fazer terapia, né? Por que não, né? Bom, porque, sei lá, vou ter que mexer em coisa difícil, vou ter que falar em coisa que vai doer, vou ter que falar em coisa que vai me machucar, vai me lembrar coisas duras. Então, às vezes a pessoa não está preparada para enfrentar esse tipo de situação e ela fala, não, agora eu preciso tomar um remédio para conseguir levar meu dia a dia até tal data, daí, quem sabe, eu consigo ter uma atitude mais definitiva, né? Essas coisas são muito assim, eu sinto. Exato.
E o outro ponto que eu acho importante, então, primeiro é conscientizar, né? Mapear, planejar, executar e validar, sabe? Eu acho muito importante durante o processo, não é que eles são sequenciais, eles são interligados, né? E eu acho muito importante a gente ir validando aquilo que você conseguiu fazer, né? Como é que você valida isso, né? Como é que você valida as mudanças que a Sim, pessoa faz? então, por exemplo, a pessoa começou a diminuir o prato de comida dela. Uhum. Porque às vezes é só diminuir o prato, né? Comer menos. E ela tá conseguindo comer menos e não sentindo fome, né? Poxa, que bom. Já é um ponto. Ah, eu consegui sair para andar uma vez a semana. Mas para quem não estava fazendo nada, tá ótimo. Qual vai ser o próximo passo? Né? Sair A 2 partir vezes. ou vou dançar um dia e caminhar outro, né? Aham, Então, ou aham. vou mexer no meu jardim, sabe? E também trazendo os movimentos, né? Para abrir o leque das Uhum. direções, que a gente não precisa fazer só o que é o comum, né? A gente pode pensar naquilo que não é tão comum também, mas que te faz bem. Por isso que Sim. é muito individual, né? Por exemplo, Uhum. eu gosto de fazer uma coisa e eu gosto de fazer sempre a mesma coisa. É o meu jeito, Aham. né? Mas tem pessoas que não gostam de uma rotina assim. Então a gente tem que achar qual que é a melhor rotina para aquela pessoa, né? O que a gente sabe é o nosso corpo, ele precisa de organização. Uhum. Né? Ele precisa de rotina, de hábitos, para que ele funcione bem. Eu vejo que é engraçado, né? Quem tem filho recente, né? A criança precisa, né? Especialmente bebê, né? Precisa de rotina, sem dúvida, né? Sim, E como muita gente, né, que está nessa fase da vida, muda a própria rotina para conseguir dar essa rotina para a criança. Então, a gente, pô, algumas mães começam, algumas mães novas começam a dormir mais cedo, por exemplo, porque é a hora que a criança está dormindo. Então, tem que aproveitar aquele tempo que ela está dormindo para dar aquela boa dormida, para depois poder acordar em condições de dar de mamar e aí dormir de novo, e assim sim, por diante, né? Então, sim. são coisas que a gente tem que adaptar ao longo da vida, né? Nossa rotina E é é engraçado, muito né, Marino, importante. que a gente, quando nasce o filho, é o que a gente mais faz, né? É dar rotina para aquela criança. Exato, Não é? exato. Você quer dar rotina para comer, ele tem o horário certo de mamar, né? Ele tem, quando começa a comer, tem os alimentos diversificados que começa a ser introduzido. Hoje eu sei que a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou um pouco do que era na minha época quando eu tive meus filhos, né? Que a Uhum. gente dava tudo meio misturado, assim. Aí hoje parece que se dá tudo meio separado para que aprenda os sabores, né? Mas depois de um tempo, isso fica tudo bagunçado. Toda essa rotina que a gente ensinou, né, do horário, da comida, que o horário de comer é fundamental para o nosso corpo, né? Então, até para o nosso microbioma, né? O nosso microbioma, ele tem um ciclo circadiano. Tem as bactérias boas do dia e as bactérias da noite. Para Ah, você é? ver Isso eu não como sabia. para você ver como o nosso corpo e o nosso microbioma é muito importante, né? Porque tem o nosso eixo intestino, sistema nervoso central, que no Aham. nosso intestino que é o principal é, secretor de serotonina, Olha só. né? Aham. Então, para você ver que nível que chega essa questão do ciclo circadiano, da nossa rotina mesmo, né? Uhum. E, mas eu acho que dessa parte de como iniciar, né, as coisas é mais ou menos isso, né? Porque cada um lida de uma maneira diferente ao estresse,
né? Mas e por isso que estabelecer as rotinas não vai ser igual para todo mundo. Mas Uhum. elas precisam ser estabelecidas, né? A gente precisa ter consciência disso, sabe? Que a gente precisa estabelecer uma rotina, e isso é um cuidado com você. Uma coisa que eu trago muito com os meus pacientes é que a gente precisa se cuidar, né? Você cuida de tantas outras coisas ao seu redor. E por que deixar o seu cuidado, né? O seu cuidado alimentar, o cuidado com o seu sono, com o seu corpo, com a sua atividade física, né? Porque como que você deixa isso para trás? Então, reassumir esse papel, porque é só a gente para cuidar da gente, né? Até fazendo um paralelo, né, bem meio tosco, mas para mostrar como isso é importante, como a gente precisa a gente estar bem para cuidar do outro, né? Se a gente não está bem, a gente não tem nem força, não tem nem condição de cuidar do outro. E até agora você começou a falar, eu lembro sempre daquela situação dos treinamentos, quando você entra no avião, que a pessoa fala, olha, se tiver despressurização, ponha você primeiro a máscara para depois poder colocar a Sim, máscara no seu vizinho, na criança que está sim, com você, assim por diante. sim. Por quê? Se você for ficar brigando para colocar a máscara no vizinho e você não tiver com máscara, você vai desmaiar, não vai conseguir cuidar do vizinho e bal, né? Tudo vai por água Já abaixo. foi. É, é bem assim mesmo. Uma coisa assim que eu também queria falar, né, é que na consulta, né, que a gente faz uma anamnese, mas assim, com uma escuta boa, né? Porque eu acho que a Uhum, gente precisa entender o que aquela pessoa tá querendo dizer, né? Porque às vezes, uhum, e a consulta ela começa da hora que o paciente entra, como ele anda, o tom de voz, né? Tudo isso você já vai percebendo a pessoa, a né? Tem postura, pessoas, né? a postura, às vezes tá assim, né? Às vezes tá Ah, assim, né? Ou não olha. Tem várias formas de identificar, né? Além das queixas, dos sintomas, né? Que as pessoas vão trazendo, né? E que os sintomas eles são importantes para a gente detectar, né? Outras doenças, tudo, mas eles dizem outras coisas, uhum, né? uhum. E para isso precisa ter uma escuta. Às vezes a pessoa só quer falar ou fala muito, né? Então mostra um grau de ansiedade ou fala pouco, um grau de timidez. E tudo isso vai fazendo com que a gente escolha formas também de trabalhar com aquela pessoa do jeito dela, né? Uhum, Porque uma uhum. pessoa que é acelerada, eu vou pegar e falar, olha, eu acho que a gente tem que fazer isso dessa maneira, o que você acha? Não, não vai rolar. Então, assim, tem que ser mais ou menos, por isso, casando o jeito com a personalidade, né, de cada um. Por isso que é muito, assim, individual, né? Eu sempre avalio a rotina daquela pessoa, a rotina de trabalho, horas de Aham, trabalho, né? O quanto tempo que ela fica no trabalho, o quanto tempo que ela fica dentro de casa, né? Se ela come dentro de casa, se ela come fora, se toma sol, se faz atividade física, porque tudo isso vai. Aí a gente vai conseguindo perceber aonde você precisa sugerir alguma mudança primeiro, né? Tem gente que fala, eu uhum. quero emagrecer, mas está com sono totalmente perturbado, né? Então, por onde que a gente vai começar? Talvez seja melhor ajustar o sono, né? Do que ou tá com depressão, ou tá com desânimo, tá se sentindo muito cansado, não consegue fazer uma atividade física. Então, vamos Uhum. olhar para esse sono.
E falando no sono, como é que você avalia essa rotina do sono? Como é que a gente confere isso aí na rotina, né? Na anamnese, na entrevista? Como é que você esmiuça isso? Uhum. Eu sempre explico, né, que é necessário que a gente durma de 7 a 9 horas por dia, tá? Não existe sono... a gente não recupera o sono perdido. Perdeu, perdeu, né? E existem as fases do sono, que elas precisam, elas são em ciclos também. Então, esse ciclo do sono, ele precisa acontecer para que você tenha uma noite, e para ele acontecer mais próximo do fisiológico, você precisa dormir Uhum. no mínimo 7 horas, tá? E hoje mesmo eu atendi um paciente, nossa, todo metabolicamente todo desorganizado e dorme pouco. E eu falei para ele, ele falou para mim, não, mas eu durmo bem, sempre dormi assim, É. né? Eu falei, nossa, mas então assim, eu vi que por ali não ia começar, né? Então vamos começar por outra parte, né? Uhum. Mas expliquei, eu acho que é importante a gente explicar, né? Passar as informações, né? E ir detectando como que é a rotina do dia, tudo que ele faz durante o dia, se o sono dele não acontece porque ele fica pensando, ele está ansioso, porque tem várias coisas que podem acontecer. Tem pessoas que ficam acordando muito à noite, tem gente que tem filho pequeno, e esse sono, ele fica picado. É uma fase da vida que o Uhum. sono vai ficar picado. Mas, às vezes, como fazer isso melhor? Né? Criança que não bebezinho, mas assim, bebezinho não tem jeito, né? Vai ficar sem dormir, vai ficar sem dormir. Ou alguém vai fazer o cuidado da criança. Isso Aham. também pode ser uma opção, né? Uma vez por semana, alguém toma conta do nenê para você poder Uhum. dormir, né? Eu não fiz isso, mas me arrependo amargamente. Porque, porque eu acho assim fundamental. Fiquei praticamente um ano acordando 2 vezes por noite. Mas hoje eu, sinceramente, umas 2 vezes na semana eu iria dormir a noite inteira, sabe? Tira leite, põe a mamadeira e pronto, tá ótimo. A gente sabe que não é assim, mas assim, são coisas que você pode, que você sabe que com um bebê pequeno não vai acontecer, mas criança mais velha, por exemplo, que vai andando pro quarto, né? Pode pôr um colchão, que a criança já deita, né? Você não precisa acordar, ela só vai lá para ter um aconchego, entendeu? Então, Ah. tentar achar meio de campo, né, para isso, entendeu? Ah, o cachorro tá fazendo barulho aqui, tá latindo. E Ela quer participar então, da live. hã? Ela quer participar da Quer live. participar. É. Então, assim, a higiene do sono, como que ela funciona, né? Diminuir os estímulos, você ir deitar e acordar, e deitar no mesmo horário é importante, porque você vai ensinando o seu corpo que você precisa ter uma hora para dormir e uma hora para acordar, Uhum. né? Uma alimentação mais leve à noite também, porque a alimentação, ela tem tudo a ver, atrapalha o sono também, se você come muito de noite, entendeu? Uhum. Então, dormir na cama, né? Usar a sua Não cama dormir no para sofá, né? não dormir no sofá e levantar, né? Temperatura adequada do ambiente, porque o nosso corpo esfria durante o início do nosso sono. Então, tudo isso, quando a pessoa está desregulada, né, você ir ajustando, vai fazer com que ela durma melhor. Uma coisa que eu sempre falo são as luzes azuis. Celular, computador, televisão. Isso faz com que diminua em 35% a nossa produção de melatonina, as luzes. Uhum. E a partir dos 35 anos, a gente já diminui a nossa produção da melatonina. Então, é importante que você mantenha você desligue pelo menos 40 minutos antes de você iniciar o sono, entendeu? E ir Uhum. para a cama deitar.
Então, são algumas coisas assim que eu vou avaliando na consulta. E o hábito de ler antes de dormir é legal? É uma coisa que é boa para ajudar a É, diminuir sim, o desde que você estresse? não leia no tablet, nem Ah, sim. no... Ler livro, né? Ler livro, sim, Livro, jornal, mas sim, especialmente livro, né? é. Um pouco, né? Um pouco é melhor do que você ficar vendo um filme, por exemplo. Uhum. Lógico, eventualmente, né? Se você não tem questões com sono, se você consegue dormir bem, não vai te atrapalhar. Mas para as pessoas que têm dificuldade, a gente precisa tirar isso do da frente, né? Da rotina, Da né? rotina, da rotina. É. Aham. Porque o sono, ele é. A gente resolve coisas quando a gente dorme. Né? Porque durante o sono há um desligamento. Você fica num estado não de alerta. Né? Uhum. Então, isso é muito importante. O nosso sono bom, às vezes você dorme com um problema ou com uma questão, no dia seguinte, quando você levanta, você consegue achar a solução, né? Porque o nosso cérebro, ele com essa queda hormonal que acontece, hormonal de neurotransmissores, faz com que você junte aquilo que você estava te incomodando de sensações, de emoção, de problemas, né? E ache soluções, entendeu? E uma coisa importante é que, assim, quando você está dormindo, você fica vulnerável. Então, a Uhum. pessoa, quando ela não dorme, muitas vezes é medo de alguma coisa. Porque a hora que você vai dormir, você desliga. Então, lá naquela coisa primitiva, né? É, é uma reação do nosso organismo de preservação da vida. Em Então, que você. sentido você fala? Porque se a pessoa está dormindo, ela fica exposta a Isso, sentir ela alguma pode ser coisa que ela... atacada. Ela pode ser Ah, atacada tá. e ser morta. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aham. Primitivamente falando, na questão assim, porque quando a gente é embrião, você não tem sentimentos. O que você tem é preservação, instinto de preservação da vida. Uhum. Né? E você ainda não tem o córtex formado para saber o que você está sentindo, se está com medo, está ansioso, tá. Não. Você quer preservar a sua vida. E quando você tem esse desligamento durante o sono, é como se você perdesse os sentidos, né? Você não tem como reagir, você está dormindo, Uhum. entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem medo de dormir. Idoso acontece muito isso, né? Porque tem medo de dormir e não acordar. Coitado. Então, assim, são coisas que tem que ir perguntando, sabe? O que está acontecendo ali durante o sono. Mas o que eu acho importante, assim, de estabelecer na rotina é respiração, que ajuda muito a controlar insônias, né? Os óleos essenciais também, acho que até já falei na outra live do óleo essencial. Eu acho quem lida bem assim com os óleos, eu indico, porque eu acho que funciona bem para essa questão do sono também. E você coloca onde? Pode pôr no corpo, você pode pôr no aromatizador, um pouquinho, Hum. aí depende da pessoa, né? A causa que tá levando ela. Então, mas óleo essencial de lavanda, ele é bom. Os chás, alguns chás mais tranquilizadores, né? Sem cafeína. Então, uma erva doce, uma erva cidreira, eles são calmantes, né? E assim, e às vezes a gente precisa entrar com uma melatonina mesmo, e ou o triptofano, né? O triptofano, ele é um aminoácido e ele ajuda também a regularizar o sono. Uhum. E eu não gosto de usar por tempos prolongados, mas a gente usando por um tempo consegue ajustar bem essa questão do sono. Olha, tem até a Mariana aqui
aqui falando que ela coloca uma gota de óleo de lavanda na fronha para Na poder fronha. dormir bem. Ah, então, eu indico também, sabe? Para colocar em algum lugar, assim. Ou o cheirinho mesmo, nesses coisinhos que sai água, umidificador, sabe? Ele Aham, ajuda. Ah, no próprio escaldapé, que às vezes eu passo os escaldapés e aí também ponho. Também falo para pôr uma gotinha de. Às vezes, põe sal grosso. Não precisa pôr sal grosso, mas põe um pouquinho. Põe o óleo aí, um pouquinho de óleo uma essencial. lavanda. É, uma lavanda. Que legal. Mas acho que é muito importante falar sobre o sono, né? Porque muita gente se descuida disso, né? Essa perda da rotina, eu acho que é uma coisa que é muito significativa, né? Hoje em dia. Sim. E aí, Marina, assim, tem gente que não se mexe o dia inteiro, né? Guarda energia, entendeu? Tá guardando. Então, assim, a atividade física para insônia é fundamental para quem dorme mal. Vai melhorar o seu sono. Mas é mais fácil você tomar um Stilnox, um benzodiazepínico, né? Porque daí você vai dormir mais rápido, entendeu? Então, assim, eu vejo que tentar pôr entrar no eixo demanda uma proatividade, né? As pessoas têm que se conscientizarem disso. Elas vêm ao médico achando que a gente vai dar todas as soluções. Quem vai A gente dar... pode, na verdade, ajudar a fazer o que você falou, né? Ajudar a tomar consciência de qual que é o problema, ajudar ela a mapear como é que ela, né? Isso, Né? Saber o tamanho do problema, né? Saber o que ela precisa detectar, como eu brinquei, né? Saber quais são as peças que ela pode mexer no tabuleiro, qual que ela vai mexer primeiro, qual que ela vai deixar para depois, né? Sim, Acho que isso sim. é o nosso papel, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas a realmente mudarem, né, os seus hábitos de vida para conseguir ter uma vida melhor, para conseguir ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, mais longeva, né? Sim, e com uma longevidade boa, né? Saudável, Sadia, assim, sadia, né? e com autonomia, Autonomia, né? exatamente. Onde você tenha autonomia, né? E menos dores também. Porque a gente vai envelhecendo, é lógico, não tem como não ter problemas do envelhecimento, né? Mas a gente pode amenizar, né? Então, assim, a atividade A gente pode física, suavizar, né? suavizar, atividade física para prevenir osteoporose, né? Osteoartrose, coisas que a gente sabe que isso vai acontecer, né? Na mulher, vai entrar na menopausa, nenhuma mulher não vai entrar na menopausa. Você vai entrar na menopausa desde o dia que você nasceu, né? Isso você Um dia sabe que vai vai. acontecer, né? Vai entrar. E com isso, a tendência de você desenvolver, né, osteopenia, osteoporose, aumenta, porque está ligado ao hormônio, né? Então, você vai ter a queda hormonal. E então eu bato muito assim, conforme aquilo que vai acontecendo, né? Ou então, por exemplo, uma fibromialgica, né? Que tem todas essas questões alteradas, a questão do sono, né? Que é alterado. Então, dores. Precisa fazer atividade física, né? Algo assim, é o remédio, sabe? Eu brinco, olha, esse é o seu remédio, porque é fundamental na sua vida introduzir alguma coisa, né? E qual atividade física? Isso vai na mesma questão, é se mexer. Primeiro passo, para quem não faz nada, o importante é se movimentar. Porque a gente sabe que o nosso cérebro entende, quanto mais parado você fica, mais parado você vai ficar. E mais coisas você vai armazenar. Porque ele entende que você não
que você não vai gastar, né? Que você precisa... Você tá parado porque você vai gastar, entendeu? Então, e o músculo, ele só hipertrofia se você se mexer. Músculo parado, pessoa parada, não vai ter músculo. Significa né? atrofia. Sim, você vê paciente que fica 7 dias internado, a atrofia muscular que dá. Você engessa um pé, uma perna, a atrofia muscular que te dá de ficar com gesso, né? Então, para atrofiar é rapidinho, para hipertrofiar é com muito suor e não hipertrofia, né? Então, assim, a atividade física é lógico, né? Se você tem pouco tempo, talvez o mais indicado sejam essas de intervalo rápido, né? Alta intensidade e em pouco tempo, né? Que é o HIIT. Mas intercalando com aeróbico, com alongamento, com pilates. E aquela pessoa que não faz nada ou que precisa de uma reabilitação, né? Começar pela reabilitação para conseguir fazer alguma coisa, sabe? Às vezes a pessoa precisa fazer uma fisioterapia antes, né? Depois fazer um pilates, depois ir evoluindo, ir notando aquela evolução. Né? O que não pode... Se quiser ir mexer no... Às vezes a pessoa não gosta de nada. Fala, mexe no jardim. Gosta de mexer no jardim? Sai, se movimenta, sobe escada. Não é você leva que o vai cachorro passear, né? Pelo menos. Isso, leva o cachorro passear. Não é você que sobe escada no consultório? Sou eu. Você vai... Então, né? Vai de escada. Anda de escada no trabalho, se tem... Né? Porque assim, o nosso corpo foi feito para se mexer. Eu até brinco, né? Que quarta-feira, como eu trabalho em São Paulo, né, e eu passo a tarde inteira sentado, eu tenho que, pelo menos, né, para chegar onde eu vou atender, eu vou de escada, que são 14 andares. É bastante. É a minha meta. Então, tá bastante. Então, é a minha meta. Pelo menos uns 10, entre 10 e 20 andares por dia eu tenho que fazer, né? Não faço todos de uma vez só, porque ao longo do dia, né, eu subo aqui em casa, eu subo no consultório, mas em São Paulo é uma tacada só, não tem jeito. Lu, a gente está acabando o tempo. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos comemorando aqui o lançamento do e-book, né? Que você participou. Você é uma das grandes escritoras aí do e-book, idealizadora, né? E, então, lembrar que é só entrar no link aí da bio do Instituto para poder baixar o e-book. E a gente aí agora então precisaria já passar aos minutos finais, né, as mensagens finais. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí escutando a Luciana dar as explanações de como a gente fazer para realmente mudar o nosso estilo de vida. E ela está à disposição para quem precisar de alguma orientação mais específica, quiser procurar lá pela Luciana no Instituto, né, tanto na área de acupuntura, como na medicina de estilo de vida, como na parte de clínica geral, e como todo o resto do pessoal do Instituto. Acho bom a gente terminar, senão nós vamos perder tudo. Tá bom, tá bom. Então tá, Um abração, gente, muito obrigada, viu? E deixei de falar algumas coisas, mas a gente fala na próxima. Na próxima a gente vai. Tá bom. Então Beijão, tá, então. beijo. Até. Beijo, Tchau. tchau. Até mais. Até.